Olá, povo de Deus. Estamos aqui para mais uma aula da revista Adolescentes, certo? Que o tema da revista é Vivendo em Sociedade. Estamos na lição 3, fazendo a diferença na sociedade, certo? O texto bíblico fala sobre o livro de Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16. E o versículo em destaque é: Vocês são o sal da terra para a humanidade. Se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. Mateus 5:13a. Sabemos que o sal, toda dona de casa usa o sal para temperar a comida, para dar gosto. Temperar dá gosto para conservar alimentos, certo? Então, vamos lá para a nossa lição. O objetivo da nossa lição é conscientizar que o cristão precisa fazer a diferença na sociedade em que está inserido. Saber que o cristão precisa produzir bons frutos. Compreender o real significado de ser sal da terra e luz do mundo. Certo? Vamos lá. Questões para discussões, certo? Entre os alunos em sala de aula, certo? Vou ler aqui um pouquinho de Quebrando a Rotina. Divida a turma em 4 grupos, certo? Cada grupo deverá ficar com a pergunta e eles vão discutir sobre essas perguntas e vão responder, certo? Vamos lá, primeira pergunta. É possível viver em sociedade sem se contaminar com as suas mazelas e ainda produzir bons frutos? Segunda pergunta. O que evidencia que uma pessoa é nova criatura, que nasceu de novo, que foi gerado pelo Espírito Santo? Terceira pergunta. O que significa sal da terra e luz do mundo? Quarta pergunta. O que é caráter? Existem pessoas sem caráter? Vamos lá. E essas perguntas vão ter respostas na lição, certo? Prestem atenção. Tá bom? Então, frutos que fazem a diferença. Ok? Frutos que fazem a diferença. Você tem produzido bons frutos? Saiba que suas ações valem mais do que palavras. Não adianta falar perfeitamente a palavra de Deus e não viver o que a palavra ensina. Então, ser sal e luz é testemunhar de Cristo mediante as nossas ações, obras e palavras. Então, as outras pessoas, que estão ao nosso redor, no nosso convívio, estão nos observando, certo? Em todo o tempo, verificarão se encontrarão em você esses frutos tão especiais que nos distinguem como cristãos, certo? Então, os não crentes querem ver em você a luz de Cristo. Quando uma pessoa tenta de várias maneiras perturbar a sua vida, como você reage? Com amor? Com mansidão, com paciência,
Lembre-se de que você é um discípulo de Cristo. Você sabe o que significa ser um discípulo? A palavra discípulo significa um aprendiz que é seguidor do seu mestre. Então, ele está aprendendo, né? Então, Jesus chamou homens para ser seus discípulos, ou seja, para seguirem seus passos, os passos do Mestre, o Salvador. Ok? Jesus viveu em uma sociedade, mas não se corrompeu com o pecado, certo? Jesus não pecou. O Salvador pregava e ensinava nas casas, nas ruas, nos templos, né? Inclusive como é que eu posso dizer? Ao ar livre, né? As pessoas queriam estar sempre com Jesus, pois ele vivia aquilo que pregava e ensinava. Já os fariseus, os religiosos daquela época, pregavam a lei de Deus, né? Mas não a cumpriam. Eles distorciam a lei divina para oprimir as pessoas, afastando-as ainda mais da presença de Deus. Quantos hoje também não agem, muitas religiões agem assim, né? Ao invés de levar as pessoas a Cristo, acabam afastando ainda mais. Os primeiros discípulos de Jesus que Jesus escolheu para ajudar em sua missão, como João e André. Estes não se calaram, trouxeram para a luz seu irmão Pedro. Registrado em João 1, 41, 42. Filipe e Natanael, registrado em João 1, 43 e 46. Mateus e outros, registrado em Mateus 9, 9, Marcos 3, 14 a 19. Precisamos evangelizar e levar aqueles que estão vivendo na escuridão do pecado até a luz, que é Jesus Cristo. Certo? Nós temos que dar bons frutos, testemunhar sobre Cristo, né? Sermos discípulos de Cristo. Apesar que nesses últimos tempos não está sendo fácil. Mas precisamos fazer, né, como Jesus, né? Ser discípulos de Jesus, certo? Com mansidão, amor, paciência, né? Pois é. Não é fácil, mas certo? Por quê? Porque vivemos em uma sociedade que rejeita os princípios cristãos. Porque é mais fácil, né, para a carne fazer o que é mal, né, do que o que é bom. Mas, né, quando nós estamos em Cristo, né, em Cristo nós, com a ajuda do Espírito Santo, né, porque sozinho também não conseguimos ser e aceitar os princípios cristãos, né, e ser cristão, certo? Mas o Espírito Santo nos ajuda. Então, por isso, necessitamos testemunhar a nossa fé. Atualmente temos visto muitos pelo mau testemunho, impedindo as pessoas de receber a Jesus e de se tornarem participantes do reino de Deus. Então, vamos ler Mateus 23. Vamos lá. Mateus 23.
13 ao 16. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós mesmos nem entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Então, aqui Jesus censura os escribas e fariseus, né? Por causa eles sabiam, né? Sabiam as escrituras, entendiam a lei, mas eles não praticavam e usavam, né, a palavra de Deus para subornos, né? Para receber algo de valor, né? Então eles usavam para barganhar, vamos dizer assim, né? Então os fariseus, né, os líderes religiosos daquele tempo rejeitavam em parte os ensinamentos de Jesus e também da palavra de Deus, substituindo por suas próprias ideias e interpretações. Eles não viviam a palavra de Deus e os seus testemunhos não glorificavam ao Pai. Aqueles que são filhos de Deus devem demonstrar sua fé mediante suas palavras e atitudes. Gerados em Cristo. Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nos tornamos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. Fomos gerados novamente pelo Espírito Santo a passarmos a viver uma nova vida. Vamos lá, 2 Coríntios, certo? 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nos tornamos novas criaturas, fomos gerados novamente pelo Espírito Santo, certo? Então, não vivemos mais segundo a carne. Vamos lá, Romanos 6. Não vivemos mais segundo a carne. Romanos 6, 17 e 18. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, a graça de Deus, né, tendo sido servo, mesmo sendo servo do pecado, obedientes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues e libertados. Então,
Não viver mais segundo a carne, cumprindo os desejos malignos, né? Mas como novas criaturas, produzindo novos frutos, ou seja, novas ações, pois agora somos guiados e dirigidos pelo Senhor, né? Elas nos identificam, revelando o nosso caráter cristão, certo? Vamos ler Gálatas 5, 22, 23. Gálatas. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito cadê? 22, né? É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, quer dizer, não há condenação, não há julgamento, certo? Porque está fazendo, né? Porque essas ações é porque nós estamos, né, sendo guiados pelo Espírito Santo, certo? Como podemos distinguir um cristão autêntico ou de um falso? Pelas ações e atitudes. A palavra de Deus deixa claro que árvore boa não pode produzir fruto mau, pois vai contra a natureza e sua essência, certo? Então, o que é evangelho? O evangelho é as boas novas de salvação em Cristo. Então, quando nós somos novas criaturas, o que nós vamos fazer também? Levar as boas novas de salvação. Então, essas boas novas devem ser anunciadas por nós, discípulos de Cristo. Precisamos ir ao encontro daqueles que ainda não conhecem Cristo, certo? E que ainda não reconheceram como seu único Senhor e Salvador. Então, todas as pessoas nascem com a natureza pecaminosa. Desde Adão e Eva caíram em pecado, certo? Essa natureza pecaminosa manifesta-se em inúmeros tipos de pecado, que é a cobiça, ciúme, discórdias, brigas e muito mais. Não temos por conta própria poder para resistir à inclinação para o mal de nossa natureza pecaminosa. Apesar disso, vencemos essa natureza quando andamos na dependência do Espírito Santo. Então, quer dizer, vamos dizer, né? Vamos lá. Não temos por conta própria vencer, certo? Essa natureza. Por conta própria, não podemos vencer, mas através do Espírito Santo de Deus nós vencemos, certo? Essa inclinação para o mal, que é a nossa natureza, né? Ela age, então, com o Espírito Santo nós vencemos, certo? O texto de Gálatas 5,16 nos assegura: andai ou vivei em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Glória a Deus. Não cumprireis a concupiscência da carne. Nesse versículo, o verbo viver ou andar também está no presente, indicação de uma ação contínua. Vivei e andai é uma ação contínua. Então, nós temos que ser contínuos, andar em espírito, e essa ação deve ser contínua, certo?
Eita, glória a Deus. Ser sal, né, e luz. Então, nós temos que viver dependendo do Espírito Santo, de uma forma persistente para que nós possamos agradar a Deus. Ok? Então, sal e luz. Certa vez, Jesus declarou aos seus discípulos: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Vocês, discípulos, vocês são os meus discípulos. Discípulos de quem? De Cristo. Então, quais são as propriedades do sal? Dá sabor, preserva o alimento. O sal também conserva as água dos mares do oceano. Jesus quer que façamos na terra como na terra aquilo que o sal faz com o mar. Certo? Então, Jesus ensinou que se o sal se tornar insípido, sem sabor, ele não serve mais para nada, somente para ser lançado fora. Mateus 5,13, né? Entendi. Vós sois sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essa parte aqui, Jesus pegou para ensinar os discípulos, certo? Mas era uma prática comum entre lá os judeus. O que é que o sal representava lá na vida dos judeus, né? Vamos ver. O sal, né, na família, vamos dizer assim, a mulher, dona da casa, né, temperava o alimento, conservava o alimento com sal e, né, o sal dava sabor, certo? O alimento dava sabor e conservava, né, o alimento, a dona de casa. No templo, certo? O sal era usado, certo, pelos sacerdotes. Lembra da porção que eles recebiam no templo? Então, para conservar essa porção do cordeiro, que era sacrificado, né, pelos pecados, então tinha a porção dos sacerdotes. Então, para conservar, certo, essa carne, então eles usavam sal. Mas servia para o templo, né? O sal servia para a dona de casa, certo? E quando esse sal se estragava, o que acontecia? Eles depositavam em um compartimento no templo, para quando chegasse o inverno, quando o sal se estragava, colocava em um compartimento, para quando chegasse o inverno. Por quê? Porque o templo, né, ao redor do templo, o pátio ficava escorregadio. Então, com a chuva, né, com o inverno, eles colocavam justamente esse sal para as pessoas pisarem em cima, para não escorregar, entenderam? Por isso que Jesus pegou esse ensinamento para os discípulos. Nada mais presta não para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quer dizer, o sal, quando não servia, então eles jogavam no pátio para as pessoas pisarem em cima. Por quê? Porque o sal não estava mais prestando. O sal já tinha perdido a sua essência, né? Já tinha perdido a sua qualidade, tá certo? Pronto. Então, vamos entender, né? Nós entendemos agora. Então, você tem irradiado luz. A luz fala da santidade da vida do crente, certo? Então, precisamos testemunhar de acordo com as palavras e atitudes, relacionamentos, bem como todo o nosso modo de viver. Então, os discípulos, o que os discípulos fizeram? Né?
eram movidos pelos seus ensinamentos, pelo ensinamento de Jesus, e levaram os discípulos a outros a conhecerem a Jesus. Então, eles agiram como luz do mundo. Então, pregaram o evangelho, né? Além da santidade, a luz fala da santidade da vida do crente e fala também de luz, né? Para que outras pessoas possam conhecer a Jesus Cristo, né? Então, você foi chamado para ser luz. Então, peça que o Espírito Santo ajude a conduzir a outras pessoas até a Deus, ok? Então, não adianta nada ter o discurso de crente e não viver como crente, como cristão. Nossas ações dizem muito ao nosso respeito, por isso precisamos ter nosso caráter transformado por Jesus, ok? Então, o cristão jamais pode ser um agente secreto, né? Diga que, segundo Billy Graham, o cristão deve sobressair-se como um dia brilhante. Então, não seja um agente secreto, né? Tá bom? O caráter de Cristo. Você sabe o que significa de caráter? Então, no grego, a palavra caráter significa sinal gravado, uma marca. Então, caráter é um conjunto de traços psicológicos ou imorais que caracterizam um indivíduo. Essa é a nossa marca, certo? Então, a nossa marca é traços psicológicos e morais, certo? É bem provável que você tenha ouvido a seguinte afirmação: aquele rapaz ou aquela menina tem caráter, ou aquele rapaz e aquela menina não tem caráter. Então, acontece que todos têm um caráter, seja bom ou ruim. Caráter não é inato, ou seja, ele não pertence a nós desde o nosso nascimento. Quer dizer, nós não nascemos com um caráter defeituoso, nós nascemos com o estado de pecado, certo? Mas o caráter, ele é desenvolvido lentamente à medida em que vamos crescendo e interagindo com os outros indivíduos. Então, caráter é formado, certo? No grupo social onde estamos vivendo, que a gente estudou na aula passada. Então, qual é o nosso primeiro grupo social? É a nossa família, né? Então, o lar é a base para esse desenvolvimento do caráter, certo? Responsabilidade dos pais, né? Aperfeiçoar o caráter da criança. Então, e frequentemente, né, os ataques do inimigo contra as famílias contribuem, né, para a construção de um caráter defeituoso e doentio, certo? Em que são produzidos frutos estragados e machucados, né? Na verdade, não somos perfeitos e livres de erros, certo? Nós somos seres humanos pecadores, porém, através de Jesus Cristo, certo? Nossas imperfeições podem ser corrigidas, certo? Então, não deixando que aquilo que é mal venha crescer e contaminar o nosso ser. Quando recebemos a Cristo, nos tornamos novas criaturas. Então, nosso caráter passa a ser moldado e controlado pelo Espírito Santo. O pecado manchou o caráter de Adão e Eva. Após a queda do homem, passamos a carregar o vírus do pecado e da rebeldia em nossa genética, certo?
Em Gênesis 8, 21, diz assim: pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Somente Jesus é capaz de extirpar este vírus letal de nós, mudar a essência de nosso ser e tornar-nos discípulos seus. Certo? Vamos lá, Gênesis 8, 21, para confirmar aqui essa frase. Gênesis 8, 21. Vamos lá. 8, 21. Gênesis 8, 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornareis mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, né? Que com certeza está falando sobre Noé, sobre o dilúvio, não é verdade? Certo? Então, Jesus veio nos mostrar que sem Ele nada podemos produzir de bom. Precisamos estar ligados na videira. Sozinhos, separados de Deus, sem comunhão, jamais vamos produzir frutos ou mesmo ser sal e luz deste mundo, certo? O Espírito Santo é capaz de nos ajudar a ter um caráter cristão. Então, vamos buscar ao Senhor, vamos buscar esse caráter, né? Ser sal e luz. Oh, glória. Tá bom? Então, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, né? Que possamos dar sabor, né, para aqueles que estão ao nosso redor. Infelizmente, no mundo corrompido em que vivemos, né, muitos também não querem ouvir, né, não querem ouvir a palavra de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte, né, pregar o Evangelho como discípulos de Cristo, né, que possamos estar sempre pregando a palavra em meio às dificuldades, né? Possamos demonstrar o nosso caráter, né, cristão, né, como discípulos de Cristo, tá bom? Então, você adolescente, que Deus abençoe você, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Mexer no coração. Até a próxima aula.